Boa tarde, estamos ao vivo, quase boa noite, porque já está começando a escurecer às 6 da tarde. Bem-vindos todos, que bom a gente juntos novamente aqui. Hoje a nossa conversa vai ser necessária, vai ser sobre a luta pelo protagonismo do negro brasileiro e a gente vai conversar com o reitor José Vicente, criador da Faculdade Zumbi dos Palmares. Ai, preciso fazer umas coisas aqui antes, né? Oi, Bia. Oi, Eli. O comentário já está fixo. E eu queria dizer para vocês sobre a nossa parceria com o Magalu. Eu queria de novo agradecer a Luiz Helena, que reconhece o nosso trabalho, Luiz Helena Trajano, que prestigia, que não é fácil não, a gente fazer um trabalho bem feito, e quando a gente tem alguém que reconhece é uma honra e um prazer muito grande. E o Glamurama, em parceria com o Magalu, escolhe todas as semanas produtos especiais que a gente edita, escolhe para... Já vi que o José Vicente está aí, espera um minuto só, por favor. São produtos que a gente escolhe a cada semana para oferecer para vocês lá no glamurama.com.br. E como durante a pandemia muita gente redescobriu ou descobriu um prazer especial em instrumentos musicais, em tocar algum instrumento, essa semana a gente fez uma seleção e tá tudo lá facinho, facinho no Glamurama. Bem-vindo, Fábio Dutra. Então, vocês podem ir lá dar uma olhadinha, tá? Obrigada a todos. E agora eu vou chamar o nosso reitor, José Vicente, que eu já vi. Claro, né? Que é sempre um perrengue, né? Porque eu acho que o Zé Vicente não pediu para entrar, Morgana. Ele apenas deu um oizinho. Então, a Bia Aidar, conversando com o Fábio aqui. Tô vendo tudo. Agora consegui. Consegui, procurando. A Ana Jobim tá aqui. Oi, Ana. Bem-vinda, José Vicente. Não, Morgana, não tô conseguindo pôr o José Vicente. Eu posso pôr qualquer pessoa aqui, menos ele. Eu adicionei errado. Imagina que eu adicionei a Ana Jobim, pelo amor de Deus. Eu não tô conseguindo adicionar o Zé Vicente. Vamos lá. Eu consigo adicionar acima ou abaixo dele, mas não consigo adicionar ele. Não dá. Deve ser um problema com o Instagram dele. Morgana, você dá uma conversadinha com o professor? Unable to join. Aqui está aparecendo que ele não está disponível para ser adicionado, Morgana. Tem algum problema? Ele tem que... Ele está unable. O único da minha timeline inteira que está indisponível. Tá com um botãozinho aqui. Ele deve ter apertado algum botãozinho lá que o torna, o emazou, que torna ele indisponível. Tem um botãozinho verde aqui dizendo unable to join. Porque dá para eu incluir todo mundo, menos o professor José Vicente. Ele tem que desativar alguma coisa que está impedindo ele de entrar. Oi, Paulinho.
Morgana está falando com o professor? Fecho e começo de novo? Mas é o professor que está indisponível. Não adianta eu fechar. Ele que tem alguma coisa errada lá. Vamos aguardar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Oi, Ana Schwartzman. Bem-vinda. Estou esperando o professor entrar novamente. Não, tá unable to join, de novo. Tem algum botão dele que está errado, Morgana. É o único de toda a timeline que tem uma bolinha verde e está dizendo que ele está impossibilitado de... Agora. Não, de novo. De novo, eu tinha saído, tá de novo. Agora parece que tá ok, dessa maneira. Fala para ele não mexer. Agora sim. Oi, professor. Oi. Tudo bem? Tem alguma coisa errada aí que a gente tem que virar assim, ó. Agora. Bem-vindo, professor José Vicente. Oi, Joyce, querida. Tudo Boa bem tarde. com você? Estou ótimo. Prazer lhe falar e desculpa o contratempo. A gente está acostumado aqui. É sempre um reajustezinho. Não se preocupe, professor. Bem-vindo, prazer receber você aqui. Queria, antes de mais nada, apresentar você para os nossos participantes aqui que já entraram. José Vicente é advogado, doutor em educação, mestre em administração de empresas e mestre em direito. Além de ter fundado a Zumbi dos Palmares. E é por isso que nós estamos aqui. É fundador e presidente também do Conselho da Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural. É conhecida como Afrobras. É fundador e titular do movimento Todos pela Educação. Zé Vicente também integra a Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do PRUNE, o Conselho Consultivo do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, a Comissão de Acompanhamento da Política de Inclusão da USP e é fundador e membro do Conselho Executivo da Comissão ARMS. E é autor do livro Discursos Afirmativos, que eu acabei de receber. E quem fala umas palavras aqui sobre o professor José Vicente é Martinho da Vila, um cara muito bacana e pai da minha amiga Martinalha, além de tudo. Professor, a gente vai falar aqui sobre as questões envolvendo o protagonismo negro, a ideia da Faculdade Zumbi dos Palmares. Explica, primeiro, para a gente começar, a relevância dessa batalha pelo protagonismo do negro no Brasil. Em verdade, eu penso que temos uma exemplificação muito rica, seja do drama, seja da dramaticidade e seja da inexorabilidade desse tema nos tempos que antecederam, especialmente no momento atual. Eu acho que o George Floyd, em síntese, define o que é o problema do negro em qualquer lugar do mundo, mas, sobretudo, o que é o problema do negro no nosso país. Nós não precisamos lembrar, mas somos um país de 400 anos de escravidão, que se seguiu a uma exclusão brutal e total do negro, e de uma república que em nenhum momento construiu qualquer dos caminhos, qualquer das ações necessárias para incluir esse público para dentro dessa democracia, para dentro desse Estado democrático de direito. Então, o resumo da ópera é um país partido, cindido,
em que os 56% da população, É isso a que eu ia maioria falar. dos brasileiros, pois é, Mais não da tem metade espaço. da população do Brasil é negra. Pois é. E numa democracia em que a maioria caminha, decide, não é? Nós conseguimos pôr a mesa de perna para cima. A maioria está do lado de fora, a maioria não tem participação igualitária, a maioria não tem vez e não tem voz no nosso país. E se não bastasse, essa estrutura que se denomina como uma expressão do racismo estrutural, do ódio racial ou do viés inconsciente, acaba ao final nos entregando um país em que esse conjunto de brasileiros miscigenados são bipartidos. Né? Eles, metade fica para dentro e metade fica para fora. Então é Miscigenados, esse o mas não desafio. tanto, né? Sim, Miscigenados sim. na teoria, né? Sim. Chega na prática, essa miscigenação, então, ela ganha uma patronização, é uma miscigenação em que a estética branca predomina. Não é? Professor, Então, é esse o desafio e é essa a situação que está colocada para qualquer um que queira pensar. Quando que você chegou à conclusão ou teve condição de criar a Faculdade Zumbi dos Palmares? E explica qual é o princípio da Zumbi dos Palmares. A Zumbi dos Palmares é uma tentativa de respostas a esses desafios, não é? Que já estavam colocadas, aliás, que estiveram colocadas ao longo de toda a nossa trajetória histórica e que no nosso tempo, da nossa geração, há 20 anos atrás, as coisas estavam mais ou menos do jeito que está hoje. E para aquele desafio que se apresentou, nós imaginávamos que um ambiente de educação que pudesse qualificar o jovem negro, que pudesse educar o jovem negro, mas que pudesse se abrir para propagar esses valores da diversidade racial, seria uma contribuição relevante para esse tema e para a sociedade brasileira. E está sendo. Então, foi sobre... Desculpa? Está sendo relevante? Está sendo. Tanto é que, por incrível que pareça, os melhores números que nós temos de jovens negros formados no ensino superior no Brasil são os da Zumbi dos Palmares. Quanto tempo você... tem a Zumbi, professor? 17 anos. 17 anos. E como é que é o vestibular? Você... Como é que faz para entrar na faculdade? É um processo seletivo como todos os demais, não é? Em que são analisadas aquelas competências, aquelas compatibilidades exigíveis na FUVEST como um todo, não é? Mas é um espaço que está aberto para negros e para não negros, ou seja, é um espaço plural, diverso, democrático. Eu ia perguntar isso para você. Não restam dúvidas. Nós propagamos o valor da diferença e o valor da diversidade, né? E a Zumbi é essa representação. Mas imagine você, Joyce, que para essa mesma dificuldade, se pegarmos só para exemplificação, nos Estados Unidos tem 150 universidades negras, não é? 50% delas públicas, não é? E a mais novinha delas é de 1867. E quando você vê Oprah, quando você vê Colin Powell, quando você vê Condoleezza Rice, quando você vê Martin Luther King, são todos frutos dessas universidades. E aqui no Brasil, até 20 anos atrás, nós não tínhamos tido qualquer ferramenta de política pública dessa natureza. Então, a Zumbi se colocou como uma perspectiva dessa dimensão. De uma possibilidade, né? Professor, é paga a universidade? É paga. É um preço que é viável para o aluno? Social, é um preço social. Ela é uma instituição comunitária e, por conta disso, ela tem um preço social. Então, só para exemplificar, para um curso de direito que na média do mercado custa R$ 1.500, na Zumbis, R$ 500. Tá ótimo. Como é que você pensou, e quando foi a primeira vez que você pensou da necessidade de criar a faculdade? É uma universidade ou faculdade? O conceito é uma universidade da cidadania Zumbi dos Palmares, né? Então é uma apresentação conceitual. Mas essa preocupação se colocou pelo fato de que os jovens que participavam desse grupo formador eram todos formados em processo de formação universitária. E a gente trabalhava com a referência da USP. Na nossa época, os negros na Universidade de São Paulo
representavam 3,3% dos alunos. E os professores 0,1% do corpo docente. E a gente, então, ficou, além de indignado, ficamos extremamente desafiados para entregar números melhores que aqueles. Então, a Zumbi nasceu dessa perspectiva. O jovem negro, em média, naquela época, tinha uma dificuldade insuperável para acessar o espaço da Universidade de São Paulo, que exigia uma qualificação extrema, que ele não tinha condições, em regra, de entregar, e a outra ponta que surgia era ir para o ensino privado, que custava um valor que ele não tinha como pagar. Então, a gente tentou colocar-se ali no meio para ajudar a fazer essa travessia. Professor, é só em São Paulo que tem a Zumbi? Onde tem? Nós queríamos ter uma em cada esquina do país, mas, infelizmente, é só aqui na cidade de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, e a única do Brasil e da América do Sul com essa característica e com essa finalidade. Que atraso, né? Que atraso. Pois é. E por que no Rio de Janeiro não tem, professor? Por que na Bahia não tem? Lugar nenhum. Pois é, são aquelas coisas que não tem explicação. Talvez não tem explicação. Foi você e as pessoas em volta de você que tomaram essa iniciativa e resolveram ir à luta, certo? Não, com certeza. Aquilo nos incomodou, aquilo nos deixou extremamente indignados e extremamente desafiados, e nós achávamos que a nossa geração tinha a obrigação de entregar uma coisa diferente e inovadora para esse tema, a partir da perspectiva de que o que liberta, não é? E o que mantém livre o homem é o conhecimento, é a educação. Concordo. Professor, que escolas do que tem na Zumbi? Direito, administração, publicidade, pedagogia, recursos humanos, segurança privada, segurança da informação e também tecnologia de transportes terrestres, logística e segurança. A segurança privada, já falei, logística, são então, essas. Tem bastante opção, né? Tem bastante opção, cursos variados que são muito demandados pelo mercado. Sim, é isso que interessa, porque não adianta sair doutor, né, e não conseguir emprego depois, né? Com certeza. Como é que aqui você atribui, professor, esse caminho que você trilhou, essa sua vida vitoriosa? Porque você começou simples, certo? Fala um pouco do seu começo. Pois é, eu sou, como gosto de dizer, um caipira de Marília, aqui no interior do estado de São Paulo, né, 500 quilômetros da capital, e eu era um boia fria, né, acompanhava a minha família nas fazendas, colhendo café, colhendo amendoim, colhendo algodão. E era o mais novo de 6, e a realidade que se impunha era essa. E não tinha muito o que pensar e o que sonhar além disso. Mas eu tive uma sorte de, muito tenuamente, ter um gosto pela leitura. Eu gostava muito de ler gibizinho de Bang Bang, né? E também as antigas fotonovelas, né? Dos velhos tempos. E por conta disso, aquilo me chamou a atenção, foi me pegando, foi me ganhando, foi tomando conta de mim. E a partir desse desejo de ler mais, conhecer mais, comprar mais gibis, comprar mais revistas, eu acabei descobrindo esse caminho do conhecimento e me apaixonei por ele. E aí, o seu pai e a sua mãe, eles incentivavam a leitura? Vocês eram muitos irmãos? Como é que era? Nós éramos em 6, eu era o caçula de 6, e o meu pai já estava falecido no meu nascimento. De modo que era a minha mãe que estimulava, ela dizia que todas as pessoas, mas todos os jovens e os filhos delas tinham que estudar, que o que iria garantir a sobrevivência de cada um de nós seria a educação. A educação. Ou seja, começou em casa. Eu tenho perguntado isso para algumas pessoas. Eu perguntei para o Emicida, perguntei para a Luiz Helena Trajano, quando eu conversei com eles, porque são pessoas muito representativas e que abrem caminhos, né? E todos eles falaram de como os pais reconheciam e incentivavam. Todos eles não tenham dúvidas. Não tenho dúvidas. Eu acho que
esse germe do conhecimento, ele nasce e é inoculado dentro de casa pelos pais. Né? Os pais têm uma participação muito importante nisso. Fica aqui a dica, eu tenho insistido nisso para todo mundo que assiste a gente. Como você se sente, professor, sendo tão inspirador e um exemplo para pessoas, para jovens, para eles acreditarem que tudo é possível? Olha, eu me sinto primeiramente com peso nas costas, que é uma realidade, uma responsabilidade terrível, né? Você grande. Poder... Não é terrível, é grande. É, grande, terrível assim, no sentido de que ela é um fardo significativo. Mas, Joyce, você sabe tanto quanto eu o poder das palavras, o poder de uma direção para o jovem e o quanto que isso pode fazer diferente na vida dele. Né? E eu vi ao longo dessa trajetória o quanto uma palavra, ou quanto, inclusive estar aqui falando com a Joyce, é importante para impactar a vida do jovem lá do outro lado, na ponta. Entendeu? Obrigada pela minha parte, tá? Ah, não, mas com certeza. A hora que eles verem isso, eles falam, nós podemos, é possível. Né? Então, eu não tenho dúvida. Feliz de contribuir e colaborar. Não tem... E aí, você sabe, Joyce, que mesmo isso, que é uma coisa tão, tão comum, né, e tão normal e natural, é uma coisa que só está acontecendo agora. Né? Negro está falando num ambiente como o seu é uma coisa muito recente. Né? Então, quando o jovem pode ver isso, ele sente que a mudança está em curso. E que se ele fizer a lição de casa, é possível também ele tornar seus sonhos e os seus desejos realidade. Muito bom. Você tem toda a razão. Você acha que o mercado de trabalho no Brasil está incluindo mais ou continua no mesmo patamar de tempos atrás? Eu diria que ele está incluindo menos, né? Por um motivo muito simples. Quando você fazia essa reivindicação há 10, 15 anos atrás, o estoque de jovens negros qualificados e prontos eram muito menor. Hoje nós temos turbilhões de jovens negros. Imagine você, que eu estava lhe dizendo que a gente foi provocado a construir a Zumbi porque tínhamos 3,3 de negros na USP. Né? Hoje nós temos, no conjunto, 18% de jovens negros nas universidades. Universidade pública e privada por conta das cotas, ProUni, etc. e tal. Não é? Mas acontece que esse público, além de extremamente competente e qualificado, ainda estão obstaculizados pelos muros do ambiente empresarial no nosso país, mais do que antes. Né? Então, infelizmente, nós retrocedemos. A que se atribui, professor? Por que está mais? Pela disputa? Pelo quê? Olha, nós somos obrigados a convergir com todos aqueles demais estudiosos que dizem que nós somos vítimas muito profundas desse racismo estrutural, que ele se manifesta das mais variadas formas e, às vezes, até de maneira involuntária, mas a sua resultabilidade ela é conhecida pelos números que os ambientes apresentam, o ambiente empresarial. Imagine você, por exemplo, Joyce, que nós somos um país de miscigenados, em que os negros são 54% da população, e que nas nossas 3.000 maiores empresas não temos negro no primeiro, segundo, terceiro e quarto escalão. Ninguém, e nem você, conhece o presidente de um presidente negro ou uma presidenta negra de uma grande empresa no país de negros e brancos miscigenados. Então, essa é a realidade que nos confronta, que nos afronta e que nos desafia. Olha, o resultado da nossa ação entregou esses indicadores, né, e que confirmam que nós temos um problema seríssimo e que todos os estudos, toda a doutrina, toda a ciência encaminham, olha, temos um racismo estrutural, temos um preconceito, uma discriminação racial que está no cerne da nossa questão. Professor, como que a gente pode começar a melhorar esse quadro? Mudar, é claro, tem que mudar, mas tem que começar por um lugar, né? Por isso que, quando nós debruçamos sobre o nosso projeto, nós acreditávamos e continuamos acreditando na capacidade da educação,
do conhecimento de produzir a mudança nas mentes e nos corações. Então, nós precisamos de informação e, junto com a informação, logicamente, uma tomada de posição, uma atitude de toda a sociedade, mas principalmente, como no caso que nós estamos citando, do ambiente empresarial. Olha, a verdade está aqui, explícita, límpida, para quem quiser conhecê-la. Agora, a partir dela, a gente precisa, então, seguir com as nossas atitudes, com as nossas posturas, para transformar esse tipo de coisa. Então, o que eu tenho visto e o que eu aprendi ao longo desse tempo? Ninguém é racista, propositadamente. Nós somos frutos de um processo que nos estrutura desde a nossa gênese e que, para combatê-lo, nós nunca construímos quaisquer ações, quaisquer políticas, quaisquer encaminhamentos. Então, nós temos o desafio de construir ou de desconstruir esse tipo de coisa e temos o desafio também de colocar alguma coisa no lugar. Então, é indispensável que menos, como se diz aí, do que ser racista, nós temos que ser antirracista. Então, temos que desconstruir e, para desconstruir, nós precisamos partir desse pressuposto. Muitas das pessoas, por incrível que pareça, Joyce, não têm informação. Até porque, em nenhuma fase da sua trajetória formativa, ele pôde se debruçar sobre qualquer uma das dimensões desse tema. Aliás, ele não teve amigo negro nem no berçário, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, nem na universidade, nem na sua pós-graduação. Não é? E, por conta disso, o que ele se apresenta, se manifesta, é uma estrutura dessa trajetória formativa. Então, nós precisamos agora requalificá-lo para essa realidade que está colocada, e nós precisamos, da mesma maneira, ações objetivas que possam começar a fazer essa mudança. Então, por exemplo, no caso das empresas, olha, se nós temos aí caminhões de Robinhos, de Joaquim Barbosas, de Thaís Araújos, de Jamila Ribeiros, nós não podemos permitir que esse obstáculo artificial se mantenha e impeça da gente aproveitar esses talentos. E se tem algum problema aí, acabou a bateria. Acredita, Alessandra? É só pôr o carregador que volta. Vou esperar o professor entrar novamente, porque a conversa está muito, muito interessante. Morgana, você avisa o professor que é só ele pôr para carregar e pode deixar carregando, usar, conversar comigo carregando, não tem problema. Oi, Barbosinha, de Portugal, está aqui com a gente, meu amigo. Morgana, está de novo aquilo escrito Unable to join. Não está disponível para entrar. Tem uma bolinha verde dizendo que não está disponível para entrar. Tem que apertar aquele botãozinho de novo. Porque o professor Zé Vicente já apareceu, mas está como indisponível. Estou gostando muito da conversa. Muito importante. Morgana tem que avisar o professor que está indisponível. Eu não sei se é por causa da bateria que caiu. Você está falando com ele, Morgana? Ótimo.
não dá para incluir o professor. Ele está aqui, mas não dá para... Ele não está disponível para entrar. Apesar dele estar aqui, ele está com o mesmo problema de antes. Eu já vi, Roberta, eu vi que ele está aqui, mas ele está indisponível para ser adicionado. Ele está indisponível. Estou aqui vendo, Morgana. Está escrito aqui, indisponível. O único da timeline inteira que está indisponível. Que aparece isso escrito. Tem algum botão que ele está apertando que impossibilita de eu adicioná-lo. Foi igual ele fez no começo, Morgana. Não dá para adicioná-lo, professor. Tem um dispositivo aí, um botão que você deve ter apertado que torna você indisponível para eu convidar aqui para entrar. Vamos esperar mais um pouco, não tem problema. Eu vou perguntar sobre o movimento AR, sim. Não está dando para incluir o professor. É o mesmo problema do começo da live. Ele está entrando sem pedir para participar. Ele está dando oi para mim, o professor, mas eu não consigo. Eu aguardo aqui, Morgana, sem problema. Vamos esperar mais um pouquinho. Oi, Carla. Oi, Maria. Ele dá como impossibilitado ainda, Morgana. Ele fez alguma coisa outra vez que deu certo. Agora ele não está conseguindo. Está escrito aqui, impossibilitado de ser adicionado. Vamos esperar mais um pouquinho, que se ele conseguiu aquela hora, vai conseguir agora. No começo foi a mesma coisa. Apareceu o mesmo anúncio de que ele estava impossibilitado, mas depois corrigiu. E aí eu consegui adicionar ele. Vamos aguardar. Se ele pedir para entrar, é mais fácil. Nossa, tá praticamente um verão hoje. Vamos tentar novamente. Não, continua igual. Indisponível.
Só o professor está indisponível. Todas as outras pessoas que eu vejo aqui estão disponíveis. Morgana, você pode falar? Aqui, eu estou entrando por outro. O José Vicente está aqui em outro. Vamos tentar. A gente vai entrar no celular da Alessandra Helena. Agora! Eu sabia que você ia voltar, professor. Olha aqui, operação de guerra. Peraí que nós somos resilientes. Aleluia. Então, Glória. deixa eu voltar num assunto que o senhor estava falando. Estava falando que as empresas têm que contratar mais, têm que dar espaço, né? Eu entrevistei outro dia uma moça que é muito próxima da gente, chamada Liliane Rocha. Ah, sim. Você conhece ela? Sim, sim. Então, o trabalho dela no Instituto Kairos é justamente propiciar a inclusão de minorias nas empresas. Isso está ajudando vocês? Está ajudando. Pontualmente, nós temos tido até muito sucesso, porque imagine você que nós formamos, nesses últimos 15 anos, 3.000 jovens negros e dos 3.000, 1.000 estão efetivados no ambiente corporativo. Tendo em conta que nós temos aí boas parcerias que de longo prazo faz esse trabalho de inclusão do jovem da Zumbi. Mas quando a gente pensa no universo Brasil, é um muito nada. Grande. Para diminuição das necessidades. Mas, de toda maneira, se servir pelo menos, de tranquilização, é de que tem algumas experiências importantes, tem algumas experiências exitosas que podem ser copiadas, que podem ser ampliadas para responder, né, essa dimensão do problema. Como incluir esses profissionais negros talentosos. Ela, inclusive, deu uma dica que fez todo sentido, parece bobagem. Ela falou que os caras de RH falam que abrem vagas e não tem negros que mandam currículos. Aí ela perguntou assim, mas aonde vocês estão colocando esses avisos? Na GV? Na FAP? Assim não dá, né? Tem que colocar na Zumbi dos Palmares. Com certeza. Quer dizer, essa é uma dimensão do problema, Joyce. O que tem discutido muito aí na doutrina, na teoria, entre os especialistas, é justamente que essa manifestação, coloquemos, do grupo de interesse, ele acaba construindo uma redoma onde a comunicação se dá entre esses grupos de interesse. E as pessoas que não o compõem, eles fora. Acabam... você sabe que o professor Milton Santos dizia, com muita propriedade, você conhece nós, ele dizia, o problema do negro não é o racismo ou a discriminação, o problema do negro é o telefone, porque o dia que ele tiver telefone, não é, parte dos problemas dele está solucionado, porque a relação é uma relação entre grupos de interesse em que dificilmente uma vaga, essas oportunidades, chegam até os negros, e quando chega aos negros, a vaga já está preenchida por uma série de condições. É isso que a gente tem que colaborar para mudar. Onde que você acha, professor, no mundo, que a população negra é devidamente respeitada e reconhecida? Na África. Só na África? Não, eu acho que na África sim, porque eles estão no seu habitat e de toda maneira. Mas eu penso que em qualquer lugar do mundo, essa relação da diáspora negra, ela sempre tem algumas inflexões, porque ao final ela coloca em xeque essa perspectiva do eu e do outro, né? O negro em qualquer dessas sociedades é sempre o outro, não é? E por conta disso tem uma série de limitações sobre a compreensão do seu mundo, das suas ideias, da sua forma de pensar, da sua forma de se apresentar, da sua cultura, da sua religião, não é? Que produz sempre aí algumas limitações de toda a natureza. Mas eu diria que com mais ou com menos diminuição, o problema ele é generalizado em qualquer lugar do mundo.
A gente tem mania, professor, de copiar o modelo americano em muita coisa, né? Norte-americano. O modelo norte-americano. E nessa luta pelo protagonismo negro no Brasil, nessa luta contra o racismo, o senhor acha que isso está funcionando? O modelo americano é o modelo ideal para a gente se inspirar? O modelo americano foi que, em grandes medidas, moveu tantas outras estruturas do nosso país, não é só a luta Por isso. do negro. Não é? Então, como tudo ela serviu para país... tantas coisas, né? Ela serviu para tantas coisas e, logicamente, é uma tecnologia que poderia servir para isso também, né? Mas talvez a gente poderia elencar 3 ações que, se não permitem pensar num pacote completo, pelo menos em 3 condições que, a meu ver, seria muito bem aplicado em qualquer lugar do mundo e aqui no Brasil. O primeiro deles é justamente essa perspectiva da educação, não é? Qual é a atitude dos americanos, historicamente? Separados, mas iguais. Então está aqui a universidade para negro, a universidade para branco, a igreja para negro, a igreja para branco, né? As oportunidades de mercado para o negro e para o branco. Então, essa ação pragmática, pelo menos, permitiu, como eu estou te dizendo, quando você senta com um negro americano, ele fala assim para você, Joyce: olha, quando meu bisavô se formou, você fala, hã? Né? Porque as universidades negras já existiam com você segregação falou, desde racial. 1800, né? 1800. Aqui, a Zumbi dos Palmares é a primeira da história da América do Sul. Os negros formados na Zumbi são os primeiros da sua família. Não é? De modo que, se nós tivéssemos que copiar uma política pública, essa seria importantíssima para qualquer país e para o Brasil também. A segunda coisa muito importante, que eu penso que está no cerne da questão, Joyce, é essa perspectiva de construir uma participação estética. Não é? Você sabe, nós sabemos, a gente aprendeu a conhecer general negro, a conhecer banqueiro negro, a conhecer presidente negro nos filmes americanos. Não é? Porque, fora disso, a gente nunca viu os negros numa posição tão destacada, né, e altruísta nas telas, na comunicação como um todo. E aqui no Brasil, como a gente acompanha, se você tiver que ler o Brasil a partir da sua representação estética na comunicação social, nós somos brancos de olhos azuis. Então, eu acho que uma intervenção indispensável é de equilibrar essa representação de fora para dentro de uma concessão pública que é a comunicação social. Sem definir a nossa identidade, a nossa estética, eu acho que a gente fica muito impotente e muito impossibilitado de construir o todo, né? O todos dos miscigenados que constitui a grande nação chamada Brasil. Então eu acho que uma ação dessa natureza, que preferencialmente estimulasse a participação do negro generalizada na comunicação social, como é nos Estados Unidos, ajudaria muito na autoestima, no pertencimento e no referenciamento. Porque imagine você, eu me recordo, Joyce, quando nós tínhamos aqueles programas infantis, né, Xuxa e as demais, Angélica, etc. e tal, Carla Pérez, nós tínhamos em algum momento 10 programas infantis com 10 mulheres louras com uma plateia de crianças brancas. Como se a gente morasse na Suécia, né? Pois é, mas imagine isso ao olhar e no pensamento e na psique do jovem negro, por exemplo. Muito difícil. Né? Mas a comunicação é uma concessão pública, então ela deveria ter essa preocupação e deveria fazer essa condução no sentido que a representação social estivesse devidamente representada. Então isso é uma coisa. E o terceiro e ao final, lá nos Estados Unidos, uma das políticas que eles constituíram é o seguinte: o governo é o maior comprador do mercado. Então ele tem um poder de fogo muito grande para conduzir ações que cumpram os objetivos republicanos. Olha, se eu preciso de igualização, eu preciso colocar o recurso para determinar a contrapartida nesse sentido. Então lá, por exemplo, tem a tal da compra empoderada. O governo compra até 10% desses grupos minoritários, inclusive eles negros, e com isso emprego, renda e também potencializa essa inclusão e esse empoderamento econômico e financeiro. Então, se o governo brasileiro, como faz, por exemplo, na compra da agrícola subsidiada da agricultura familiar,
né? Você sabe que na agricultura familiar o governo faz um tratamento diferenciado e compra desse pessoal. Se ele estende isso, né, para contemplar essa distorção da comunidade negra, como faz nos Estados Unidos, seguramente ele então ajudaria rapidamente a fazer a equalização. Enfim, então 3 medidas simples e que funciona lá e que poderia funcionar cá, ajudaria a gente a melhorar os nossos indicadores como se apresentam hoje. Em termos de representatividade política, também não está bem representado, né? Tem pouca representatividade ou eu estou mal informada? Não, você está muito bem informado, né? Porque se tem um outro ambiente que com mais ênfase descreve essa nossa distorção por conta dessa problemática, é um ambiente político. Porque, de novo, vem aquela máxima. Democracia é a posição e a manifestação da maioria. Mas essa maioria está do lado de fora, não está do lado de dentro. Imagine você que nós somos um país que tem uma curiosidade muito bem definida. Você pega a extrema-direita que está no poder hoje, por exemplo, você não tem negro no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto escalão, não tem nas estatais, não tem nas empresas de economia mista, não tem nos cargos comissionados. Mas se você vem na centro-direita, o PSDB aqui em São Paulo, por exemplo, o governo do estado, você também não tem negro, nem no primeiro, segundo, terceiro, quarto escalão. E se você vai lá à esquerda e extrema esquerda, mesmo as exceções confirmam a regra. Sempre um ou dois participantes dentro do processo, mas que não representa em nenhuma medida os 50% que é a maioria democrática do país. Claro. E hoje, por exemplo, você vê, nós não temos um governador negro. Agora, uma das lutas que estão sendo feitas, e acho que você está acompanhando com certeza, é a tentativa, porque, veja, a distorção é a mesma. Para as mulheres, justificadamente, nós criamos cota de 30%. Mas para os negros, que do ponto de vista de indicadores está tão excluído quanto, nós não construímos nada. E quando nós colocamos a cota de 30% para a mulher, 30% para a mulher não significou mulher negra. Você compreendeu? De modo que a nossa representação política é um absurdo. Imagine, nós temos um senador negro, né? Nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, 2 vereadores negros, 2 deputados negros. Isso para um estado, para uma cidade que congrega 40% dos negros do país. Então, são esses os desafios que colocam para dentro dessa conceitualidade de república, de democracia, de Estado democrático de direito, em que os números e os indicadores brigam, não é? E são totalmente contraditórios com esses pressupostos. A batalha é longa. Longa. Vamos precisar de muito apoio da Joyce para dar voz. Pode contar comigo, tá? Nós vamos nos falar mais, tá? Vamos nos falar mais que eu quero colaborar. Com certeza. Muito bem-vindo. Obrigada, professor. Professor, fala um pouco sobre o movimento AR. É AR ou AR? Como é que você fala? Movimento AR. Movimento AR. É novo esse movimento? É novo. Ele vem na esteira... ele antecede, inclusive, George Floyd. A perspectiva era a seguinte. Você, como bem sabe, nós estamos numa crise econômica que está batendo quase 6 anos, né, e que produziu um malefício, um dano terrível, que se traduziu, dentre outras coisas, em quase 14 milhões de desempregados, e dos quais 67% eram negros. A essa situação econômica juntou-se esse embate político, né, que tem uma linha muito clara de que essas políticas, mesmo afirmativas, sofreram um processo aí de congelamento, quando não de regressão. E depois, em cima dessas 2 camadas, colocou-se o coronavírus. Então, significa, olha, ou a gente se coloca de pé para salvar o número de vidas que for possíveis, do ponto de vista dessa exclusão definitiva, ou a gente começa a construir pontes para trazer esse time para dentro do novo normal, ou eles ficarão agora anos-luzes afastados do que deve ser a civilização. Não é? Então, em cima disso, construiu uma perspectiva. Como é que a gente poderia fazer isso? Olha, vamos juntar um grupo de formadores de opinião que defenda isso como um valor, e com a força desse grupo de formador de opinião, vamos pôr nosso bloco na rua em cima de uma agenda mínima que dê conta de aspectos importantes desse público e desse tema. Então, foi para essa finalidade, com esse fundamento, se constituiu o grupo
ar, né? Nós queremos respirar. E em cima do seguinte pressuposto, não é? Esses limites todos que nós identificamos e que nós conversamos são, ao final, do ponto de vista simbólico, os joelhos, né, que se colocam no pescoço dos negros e que impedem deles usufruir de uma forma igualitária os espaços e as oportunidades públicas. Então a gente precisa tirar isso do joelho, né, para que, sim, que eles possam respirar livremente. Então o objetivo é esse, é em cima de uma agenda de 10 pontos, um conjunto de formadores de opinião empresariais, tem quase 50 empresas também assinando esse trabalho, e com formadores de opinião expressivos da sociedade civil, negros, brancos, japonês, chinês, todo mundo foi muito bem-vindo. E a gente está querendo, então, pôr isso como uma pauta e uma agenda para esse novo normal e ajudar a construir a ponte para que esse público não fique de novo, né, lá no fim da fila. Muito interessante, muito necessário e muito bem-vindo. Professor, o que é esse fundo Vidas Negras Importam? E como a gente faz para ajudar esse fundo? Na verdade, o raciocínio foi o seguinte: olha, fazer essa travessia vai precisar de recursos de toda a natureza, mas tem um público de vulnerabilidade que vão precisar de tudo, inclusive do mínimo necessário, principalmente para fazer os 2 encaminhamentos. Ele precisa voltar para o banco escolar, porque é a única possibilidade deles continuarem vivos. A educação. Não restam dúvidas. E eles precisam, da mesma maneira, de uma possibilidade de construir e encaminhar os negócios que serão possíveis para mantê-los vivos e respirando. Então, diante da limitação, da falta de trabalho que estará nesse novo normal, e diante da dificuldade de nenhum recurso para poder fazer essa travessia, a gente tentou criar um meio do caminho em que coloca os recursos, ele coloca o talento, a inventividade, e com isso a gente traz para dentro, pelo menos, do mercado da economia criativa. Bom, e para fazer tudo isso, precisa de recursos, que a Zumbi dos Palmares não tem individualmente, nenhum do grupo tem, mas tem uma agenda importante, possibilidades. Então, por conta disso, está aqui um fundo onde as pessoas que quiserem poderão colaborarem, as empresas, as instituições, e esses serão os recursos que nos ajudarão a fazer essa puxada e essa travessia desse público e desse tema. Vou falar aqui com a Morgana, que trabalha comigo. Morgana, depois você pega todas as informações, por favor, sobre esse fundo para a gente postar nas nossas redes, por favor. Muito obrigado, eu agradeço demais. Professor, você já pensou em fazer uma coisa na Zumbi dos Palmares, que é as pessoas que podem adotarem um estudante, pagar para ele? Em grande medida, uma das agendas do movimento AR é justamente isso. Adote um aluno negro, qualificado, com competência, com talento, com inventividade, e não deixe ele se perder por aí. Não é? Tá. Então, já tem definido na agenda. Eu vou querer participar. Pede para a sua assessora falar com a Morgana, ela pega meus contatos. Eu vou querer participar, tá? Puxa, eu agradeço. Muito obrigado. Vamos descobrir um talento aí, um Robinho, não é? Um Pelé. Eu já faço isso. Eu estou falando isso porque eu sou madrinha de um projeto na Unibis, que é União Israelita Brasileira. É um projeto que chama Adote um Futuro, onde eu que criei esse projeto. A ideia foi minha há mais de 10 anos atrás, onde a gente adota um estudante que precisa e você paga por mês e acompanha a vida dele. Acompanha a distância, uma vez por ano a gente se encontra. Que legal, que legal. Então, acho que eu quero falar com você para a gente fazer a mesma coisa. Legal. Uma das instituições que começou pequenininho, hoje tem mais de 500 crianças adotadas. Maravilha. Uma das instituições que nos auxiliam, Joyce, é a Conib. Sabe? Ah, que legal! Estamos juntos ajudando, colaborando. Eu quero participar mais, tá? Fala para me procurar. A Morgana dá meus contatos. Professor, para finalizar, que mensagem você gostaria de passar para o jovem negro brasileiro, para dar força para ele? Olha, eu gostaria de enfatizar de que a luta do negro é uma luta imemorial e é uma luta de resistência, de sobrevivência e de superação,
e que, apesar dos pesares, nós fomos vitoriosos, porque estamos aqui vivos, estamos aqui dispostos, estamos aqui interessados, estamos aqui cheios de vontade de fazer a mudança, de seguir adiante. Então, por conta disso, ele deve acreditar que é possível construir um mundo em que todos caibam, independente da sua raça, independente da sua cor, e que muitas das conquistas que esse país tem, teve e terá foram conquistas construídas, primeiramente, pelos seus antepassados e, na atualidade, pelos 54% de brasileiro que todo dia rala pra caramba, acorda às 5 horas da manhã, sabe, pega a condução e vai pendurado, vai e volta, acredita, confia e faz a mudança. E se o Brasil precisa mudar, ele pode ajudar a fazer essa mudança, transformar esse país melhor, em que todos, né, indistintamente de cor e de raça, sejam tratados como cidadãos brasileiros. Obrigada, professor. E para nós que não somos negros, cabe prestarmos mais atenção a essa questão, percebermos aonde a gente pode colaborar, em que brecha a gente pode se inserir para melhorar todo esse quadro e possibilitar mais. Com certeza. Essa luta, Joyce, é uma luta de todos os brasileiros. O melhor Brasil é aquele que todos, né, sejam tratados de forma igualitária, todos tenham as mesmas oportunidades e todos possam ser respeitados pelo seu pertencimento e pela sua estética. Concordo. Olha, professor, foi um prazer falar com você. Eu acompanhava bem de longe, para ser sincero, o seu trabalho, e essa foi uma oportunidade que Deus mandou aqui, tá? Então, obrigado. Conta comigo e fora do ar, a Morgana vai falar com a sua assessora para a gente desenvolver juntos esse projeto ou qualquer outro projeto. Eu gostaria de desenvolver pessoalmente um projeto com você, tá? Agradeço. Gratidão. Obrigada, professor. Até a próxima. Até breve, tá? Até breve. Beijo. Conta comigo. Nossa, que conversa maravilhosa. Oi, Gabi, acabei de te ver. Gabi Figueiredo, do Rio de Janeiro, uma amiga que eu gosto muito, que eu admiro, está dizendo, está elogiando a nossa live. Eu fiquei muito, muito feliz, fiquei mexida. Aqui a Morgana está falando que, com certeza, é uma luta de todos nós. E todo mundo pode colaborar, todo mundo pode fazer um pouquinho para mudar esse quadro que não nos orgulha em nada e, sinceramente, é uma vergonha. Então, vamos lá. Quem puder colaborar... Oi, Felipe Rosa, querido. Quem puder colaborar, estamos aqui. Pode me procurar em inbox do Instagram, quem quiser discutir esse tema, quem quiser ajudar, quem quiser dar ideias, e vamos em frente, tá? Que a gente tem muito trabalho pela frente. Temos muito o que fazer como cidadãos desse país para mudar esse estado. Muito obrigada, e aproveito para agradecer aqui também o Magazine Luiza, que está com a gente. Quem quiser, vai lá no Glamurama. Quem estiver interessado em ver algum instrumento musical para tocar aqui nesse isolamento que ainda existe, né? Dá um pulinho lá no Glamurama. Obrigada a todos vocês por terem passado por aqui, por dividirem conosco essa discussão tão necessária. Cada vez, aliás, mais necessária. E que essa pandemia abra nossas cabeças e os nossos corações para melhorar esse quadro. Obrigada a todos. Oi, Cris Rocha Diniz, bem-vinda também. Vamos todos colaborar. Obrigada. Amanhã a gente se vê.